Caros amigos aqui do Via Romana, como vão? Tem um tempinho aqui que a gente não grava vídeo e a gente está de volta hoje para falar um pouco aí sobre esse caso do Thiago Schultz, o tal do coach do Campari. A gente vai fazer aqui uma anatomia desse movimento masculinista, né? Ou, como alguns gostam de chamar, movimento mascu. Para bom entendedor, um pingo é letra. Bom, eu já tive a oportunidade, pessoal, de falar sobre esse assunto no canal de um colega nosso, né, o Júnior Master, que tem um canal chamado Submundo Intelectual. Lá na ocasião nós fizemos duas gravações sobre o patriarcado, né, a origem do patriarcado, a história do patriarcado, para dar um subsídio para o pessoal, tá, que segue o canal do Júnior, um pessoal preocupado aí com entender qual é a raiz, né, da virilidade, da masculinidade. E é uma preocupação realmente legítima, porque esses movimentos de masculinismo, eles vêm falar sobre essa questão, mas eles não têm nada a dizer de irrelevante. São movimentos que, na realidade, a gente pode descrever como feminismo às avessas, né? Feminismo de sinal trocado, tá? Então, hoje eu vou falar sobre esse assunto, que repercutiu aí dias atrás, trazendo aqui algumas considerações que eu acho importante fazer para que o pessoal entenda realmente qual é a diferença entre esse masculinismo que tem aí e a verdadeira virilidade, a verdadeira masculinidade, o que é realmente ser homem, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos para uma definição. Eu gosto sempre de partir de definições, para que a gente possa depois desenvolver o tema. O que é exatamente esse movimento masculinista, né? Então, é um movimento de homens que dizem ter acordado para a condição de vítimas de uma sociedade misândrica, ou seja, uma sociedade baseada no ódio ao homem, tá? E que passam a preconizar, a partir daí, a ideia do autodesenvolvimento, em vez do foco em formar família. Porque não valeria a pena, na visão desses caras, formar uma família, já que todo o ônus ficaria com o homem, em razão do feminismo ter chegado nas leis, tirando assim qualquer direito ao marido e ao pai. Tá? E vejam, a origem desse fenômeno, desse movimento, é os Estados Unidos. Aliás, o que é muito interessante, porque todos os fenômenos de identitarismo, negro, gay, sexual, racial, enfim, seja lá o que for, tem vindo dos Estados Unidos ultimamente, tá? E esse movimento masculinista não é diferente. Então tem dois autores aí que se destacam nisso, né? O Paul Nathanson e a Catherine Young, que vão subsidiar essa visão com obras em que eles explicam a institucionalização da misandria nos Estados Unidos, com base na retórica do desprezo ao macho da segunda e da terceira onda feminista. Tá? Então essa segunda, essa terceira onda feminista caracterizaria um homem como negativo em si, tá? E caracterizaria a opressão da mulher como a mais enraizada de todas. Então, de todas as opressões de classe, de raça, de sexo, a da mulher é a pior, tá bom? Essa segunda e terceira onda, né, do feminismo, é bom que se diga, levou ao lesbianismo. Muitas feministas dessa segunda e terceira onda passaram a defender as práticas lesbianas, justamente por conta dessa caracterização hipernegativa do homem. Porque na primeira onda do feminismo, a ideia qual era basicamente? Olha, existe uma desigualdade jurídica entre homem e mulher, isso vai se resolver com reformas legais, né? Isso daí é derivado de tempos passados, onde o homem tinha uma visão de que a mulher era incapaz disso, daquilo outro. Mas isso vai mudar com a reforma das leis, à medida em que for avançando a igualdade jurídica. A segunda e a terceira onda vão dizer, olha, não basta mudar
leis aqui e ali e instaurar a igualdade jurídica de homem e mulher, porque essa opressão está enraizada, então você tem que destruir o patriarcado. E para destruir o patriarcado, você tem que destruir o masculino, você tem que desmasculinizar os homens, tá? E aí, essa segunda e terceira onda vão começar a defender divórcio, aborto, né? A liberação sexual é total para a mulher, não apenas igualdade jurídica, tá? Assim, a gente precisa dar um certo braço a torcer para algumas considerações feitas pelos masculinistas. De fato, existe uma certa misandria na sociedade atual, que é uma sociedade cada vez mais ginecocêntrica, uma sociedade cada vez mais baseada em valores femininos. A gente pega um exemplo, né? Não existem nos países ocidentais políticas de saúde masculina. Você não vai ver aí campanhas para o homem fazer exame urológico. Você não vai ver aí campanha de segurança para trabalhos perigosos que geralmente são exercidos por homens, né? Você não vai ver campanha para resolver a questão dos sem-teto, da mendicância. A maioria dos mendigos, dos sem-teto que a gente encontra aí pelas ruas, são homens. Então você não tem políticas para isso, mas você tem políticas, né, contra o câncer do colo do útero, contra o câncer de mama, né? Você tem campanha e lei, inclusive, para proteger a mulher, tá? Aí vão dizer, não, essas leis são necessárias porque existe uma opressão masculina sobre a mulher, então ela tem que receber uma proteção maior das instituições e do Estado. É o discurso, né, das feministas. Se é verdade ou não é uma outra história. Mas vamos lá. Então, a gente percebe, de fato, que existe uma certa razão no discurso masculinista, porém, é aquilo, né? Toda mentira carrega alguma verdade, porque senão ela se torna disfuncional, completamente impraticável. A mentira, para se enraizar, ela para se espalhar, ela precisa também de ter alguma verdade para enganar, né? E o masculinismo, ele é algo que carrega algumas verdades, mas que leva, no fundo, a uma grande mentira, que é a construção de uma identidade masculina falsa, que não é masculina, é uma identidade feminina, mas que é invernizada com uma imagem masculina, e a gente vai explicar por quê. Então, vamos fazer aqui um histórico breve disso tudo. Então, assim, até os anos 50, pessoal, todos sabiam qual era o papel, né, do homem. Era o de ser provedor, de ser pai, de ser guia, de ser senhor. O pai, o homem, né, não tinha só o papel de ser o genitor, ele tinha também o papel de ser o senhor da família, aquele que guia, que comanda, que dirige, que indica, que aconselha, que educa, etc. E o papel da mãe era o de ser, da mulher, né, melhor dizendo, era o de ser mãe, era o de ser esposa, era de ser o colo, o afeto, né, na esfera familiar. Então, com a revolução sexual e o sexo livre, mais o divórcio, né, e as políticas de aborto, se quebra um modelo familiar tradicional. Então, a vida vai ser voltada cada vez mais à busca da felicidade individual. Então, isso é o status quo a partir dos anos 70. A geração dos anos 80, dos anos 90, sobretudo aqui no Brasil, ela vai crescer sem pai. É uma geração de famílias separadas, tá? O homem já não sabe mais qual é o seu lugar, o que fazer. Vai ter, a partir daí, um surto de violência doméstica. E eu acredito que esse surto ele se explica por dois caminhos, né? Uma expectativa muito alta em relação ao outro. E vocês sabem que quanto maior a expectativa, maior a frustração quando ela não é atendida, quando ela não é cumprida, tá? E existe uma expectativa hoje muito grande de felicidade individual, de maneira que as pessoas entram num relacionamento não com a disposição de levar esse relacionamento para a vida inteira, de sacrificar pelo outro, mas sim para ser feliz, tá? E aí, se acontece alguma coisa que frustra esse desejo de felicidade, de satisfação, né, de bem-estar dentro de uma relação,
isso acaba explodindo em crises, em brigas e violência, né? Porque já não há mais esse horizonte do sacrifício, do engolir seco, né? Para você poder levar adiante um projeto que é maior do que você mesmo, que é a família, tá? E por outro lado, como não tem mais essa estrutura familiar organizada, você não tem mais apoio familiar para resolver crises. Então você não tem mais um avô para te aconselhar, um pai para te dar uma indicação, uma mãe experiente para te dizer como lidar com essas crises, porque às vezes a sua mãe também é divorciada e ela não vai saber te dizer como solucionar um problema com o seu marido ou o seu pai com a sua esposa, né? Ou vice-versa, porque eles mesmos não souberam resolver isso daí. Eles mesmos são fruto dessa crise, né? Se divorciaram, né? Não souberam lidar com esses problemas, então eles não têm nada a indicar, nada a dizer, tá? E aí cresce o quê? O papel do Estado, né? Porque o Estado vai entrar com medidas policialescas contra homens, e aí você vai ver nos Estados Unidos, ali nos anos 90, o início dessas medidas protetivas, que tinham por objetivo mais proteger a mulher, né? Da violência doméstica, tá? E aí o cara a mulher ia na delegacia e dizia: olha, meu marido está me batendo, está me agredindo. O delegado colocava uma medida protetiva e nunca mais o cara vê os filhos. Não precisa nem de decisão judicial, tá? Então no Brasil a gente tem uma realidade que nos anos 70, 80, você teve um crescimento demográfico enorme. Entra junto desse crescimento demográfico a lei do divórcio. Então meninos crescem sem pai, meninas cresceram sem aprender o que é ser mãe, o que é ser esposa, tá? E aí esse desastre se manifesta nos anos 90, 2000, que é a atual geração de 30, 20 anos, feita de moças desconfiadas e altamente exigentes, e rapazes desnorteados e frustrados, que já não sabem mais o que é ser homem, né? E é esse cenário hoje que cria esse clima, esse terreno fértil para o masculinismo, tá? E aqui faço uma observação também, né? O impacto dos anos 70 com o fim do Fordismo, a entrada da mulher no mercado de trabalho, isso no mundo ocidental inteiro, massificação da oferta da mão de obra para baratear o processo de produção, porque o neoliberalismo começa a imperar. Então aquele modelo do pai provedor termina acabando, tá? Baixos salários, mais uma sociedade de consumo força a mulher a sair para trabalhar, para poder compor renda com o marido, e aí acabou, né? Aí a gente vê esse desastre que a gente tem hoje, tá? E na medida que a mulher ela já trabalha fora, ela consegue prover o seu sustento. No momento também que você tem leis que favorecem o divórcio, então aí o prato está pronto, né? Está feito para destruição familiar, tá? Então esse aqui é um cenário que eu quis traçar histórico para a gente entender esse contexto do masculinismo. Eu acho que fora disso não tem como entender. Agora eu vou falar do caso Schutz, de Thiago Schutz, tá? Então é o seguinte, a cultura da machosfera, né, do Schutz, ela é baseada no seguinte princípio. Tem lá no perfil do Instagram do Thiago Schutz, é Machopil, Red Pill, Machopil, sei lá o que é, agora não me lembro o nome. Vem assim uma publicação que diz o seguinte: amar é coisa de otário. Tem até um poeminha que ele fez lá assim: amar é uma flor que nasceu no coração do otário, um negócio desse. Ou seja, dizendo o seguinte: olha, homens, vocês não devem amar uma mulher, não devem se dedicar a uma mulher, né? Vocês têm que aproveitar a vida. Então eles constroem a imagem do macho autocentrado, tá? O macho que não se deixa levar por paixão, que não se deixa levar por afeto, tá? Só que esse macho autocentrado, ele é construído, essa imagem é construída em relação à mulher. Pasme, quer dizer, essa é a grande ironia. O que é o macho forte, o macho alfa, né? Para o Schutz? É o macho com a máxima capacidade de seduzir fêmeas, de pegar mulheres,
e até, quem sabe, de desprezá-las, né, se for o caso, tá? Ao mesmo tempo tem um apelo para desenvolvimento pessoal. Você tem que crescer, você tem que progredir, ganhar dinheiro. Mas para que ganhar dinheiro? Para atrair mulher. Tá? Isso é completamente oposto a eras em que valores masculinos predominaram. Você pega a Grécia Antiga. A vida do homem grego girava em torno do quê? Do treinamento militar, do acampamento militar, da trireme, né? Do ginásio, das competições esportivas. Não era em torno da figura da mulher. Você não vai achar, né, na literatura grega confissões de um homem frustrado com os relacionamentos que ele teve com mulheres. Você não acha isso, tá? Então, o masculinismo é um feminismo sinal trocado. É ressentimento em relação a mulheres com as quais esses caras tiveram contato, tá? E o maior exemplo disso, que acho que exemplifica melhor isso que eu estou falando, é quando o Schutz fala do contrato de namoro. Quer dizer, eu fico imaginando assim, a fragilidade, né, que um cara tem que ter, a fragilidade emocional que um cara tem que ter para ele entrar num relacionamento. Ele precisa de um contrato para garantir aquele relacionamento ali, para ele, né, ficar, vamos dizer assim, garantido de que a mulher não vai tirar o patrimônio dele. Né? Em primeiro lugar, olha só, a maioria dos caras hoje não tem patrimônio nenhum, né? O que a mulher vai tirar? Isso aí pode ser uma coisa que interessa a milionários, mas ao homem comum, né, o cara tem o que de patrimônio? Né, um Chevette, um Monza anos 90, né? Enfim, um Xbox 360. Esse é o patrimônio aí da rapaziada hoje em dia, né? Então, pelo amor de Deus, contrato de namoro, isso é completamente ridículo. Mostra que, quer dizer, ele não consegue formar caras dominantes que vão conseguir, vamos dizer assim, trazer a mulher para o seu lado e tirar da cabeça dela a ideia de dar um golpe, de meter o ferro no cara e pegar um dinheiro do cara, né? Esse desenvolvimento aí desse pessoal, do Schutz, para pegar mulher, basicamente é ganhar músculo e arrumar dinheiro, para oferecer luxo à fêmea exigente e consumista do século XXI, pô. Quer dizer, a retroalimentação da misandria, né? Tire tudo do macho e não dê nada de sólido, né? É isso basicamente, né? Que é o que as mulheres hoje, muitas querem. Não estou dizendo que todas, mas muitas estão nesse caminho, né? Nesse rumo, né? Eu vou ter aqui uma relação com o cara, vou me divertir com ele, vou sair, vou transar e vou me aproveitar. O cara vai me levar para viagem, vai me dar joias, etc. Ou seja, aquele, né, tal de sugar daddy e sugar baby, né? Esqueci o nome, sugar daddy e sugar baby. Quer dizer, um cara ali que dá presente, a mulher que recebe presente, troca de sexo, de saídas, né? de um namorico ali, etc. Então, quer dizer, o cara está alimentando o próprio sistema, porra. E ele se apresenta como o campeão da virilidade. Ora, vá catar coquinho, né? Para não dizer coisa pior. Se a gente disser aqui, o cara vai ficar sentido e vai querer processar a gente. Bom, eu vou ler para vocês um texto que eu publiquei no Facebook. Acho pertinente para a gente entender bem esse fenômeno. Eu digo assim: fui ver os vídeos do tal Thiago Schutz, o tal coach de masculinidade. Pois bem, o cara tem uma retórica que se resume a um blá 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 sobre como mulher é interesseira por grana e como você deve se proteger delas, ao mesmo tempo que ele preconiza que você chegue aos 50 anos com muito dinheiro para ter o máximo de mulheres a teu dispor. E, em suma, seja mais individualista ao ponto do sujeito propor contrato de namoro para se precaver de roubo de patrimônio, que significa basicamente pedir socorro, pedir pinico ao Estado para não ser vítima de uma mulher. A mesma lógica do feminismo. Ele afirma saber guiar os caras em seus cursos e manuais
Como diferenciar a mulher que só quer tirar da que quer agregar? Ora, se ele sabe como distinguir, por que precisa de contrato de namoro? Sinal de que ele não confia nas dicas que dá aos outros. Por outro lado, o sujeito diz que sai com muitas mulheres, propondo à galera masculina um ideal bom vivant, libertino, e aqui entra um aspecto importante, geralmente ignorado. Seus cursos e suas dicas são parte do esquema que ele denuncia. Na sociedade do dinheiro, as mulheres vão ser mais interesseiras, não porque elas sejam assim, por natureza, apenas, mas porque estão numa sociedade em que o valor está no status financeiro e no poder de consumo. Schultz propõe que você faça o curso dele para pegar mais mulheres, que envolve ser alfa, bem-sucedido, etc. Qual é o esquema? Reservar aos machos ricos um acesso privilegiado ao público feminino. Se você é betinha, pobre, esquece. Você precisa antes desenvolver teu potencial e aprender comigo. Enquanto isso, se conforme com o fato de que a sociedade é assim e deve continuar sendo assim. O velho da lancha tem primazia sobre você e é natural que a tua namorada queira transar com ele. A poligamia da elite do poder está justificada. Nada de moral cristã para pôr ordem na bagunça. No lugar dela, a saída é ser mais materialista e individualista, frio e calculista que elas. Seja mais maquiavélico ainda. Porque elas são interesseiras, você precisa ser mais ainda. Foque em seu crescimento financeiro, então você terá muitas mulheres à tua disposição. A ideia é simples. Aumente teu poder antes de se envolver com mulher. Então você terá mais opções à disposição. Mais poder sobre as mulheres é isso que Schultz vende. A visão dele é falar de fêmeas. A vida dele é falar de fêmeas. De como elas são mais ingratas, mais interesseiras, mas apesar disso, de como são gratificantes enquanto objeto de prazer e desejo masculino. Nada de buscar uma moça decente na igreja, que fuja a esse estereótipo da mulher moderna, liberada sexualmente. O importante é aloprar, casar que nada, resistir à cultura do uso, abuso e descarta que as mulheres endossaram, vivendo a continência e o matrimônio cristão. Nada disso, pelo contrário. Schultz define o homem a partir da mulher. Um homem vale tanto quanto mais mulheres ele é capaz de conquistar. Schultz é um escravoceta exemplar, que faz a retroalimentação do sistema ginecocêntrico que ele supostamente denuncia. É da mesma estirpe de indivíduos como Alita, que criticavam o feminismo baseados em Nietzsche, que preconizavam uma ética arcaica da mulher como coisa. Ora, se os homens devem dedicar suas vidas a conseguir poder para ter mais mulheres, o que significa isso, senão que a mulher é o bem supremo, o centro do universo? O resultado vai ser só um: aumentar ainda mais a arrogância feminista. Mas é exatamente isso que o mercado capitalista quer: mulheres empoderadas, sem filhos, para dedicar seus melhores anos à fábrica, ao escritório, ao banco. Mulheres livres da moral cristã, do marido cristão, são mais passíveis de se coisificar como objetos, pois reduzem sua felicidade a uma boa transa e a dinheiro. E para o capitalismo avançado é preciso que tudo seja coisa, pois isso quebra os limites da mercantilização. Tudo deve poder ser vendido, negociado, inclusive cursos de masculinidade, né? Pior de tudo é a postura arrogante de quem sabe o que está dizendo quem sabe o que está fazendo e dizendo que tem a receita para tudo. Menos, é claro, para libertar os homens do espírito de ressentimento, algo típico do espírito feminino, mais afetivo e sentimental. Não fica bem para um homem cuja natureza é mais apta à dureza e estabilidade gastar tanta energia focada em resolver frustrações com mulheres. Homens não ficam problematizando o relacionamento, vão à luta e seguem em frente. A natureza masculina, predominantemente provedora e ativa, é mais apta a entregar sem esperar muito, sem romancear, que é algo mais compreensível na mulher, mais passiva e receptiva. Que homens estejam nessa de fazer curso para resolver problemas de relacionamento com mulheres só prova que estamos numa crise sem precedentes. No passado, essas coisas eram resolvidas numa conversa de 5 minutos, com o pai ou o avô. Hoje, como faltam figuras masculinas de verdade, sobram gente como Schultz, cujo papel é exibir uma masculinidade de papel que só existe no espaço protegido dos podcasts. Quer se proteger de mulheres interesseiras? Saia do mundo que o Schultz frequenta. Faça como no filme Um Príncipe em Nova York. Vista-se de forma simples, não exiba poder, vá para uma igreja. Lá você vai achar uma moça
com bons princípios, que vai te olhar pelo que é e não pelo que tem. Então, era o que a gente tinha a dizer aqui hoje. E para finalizar, hoje nós estamos vivendo uma época de muita exigência. As mulheres estão mais exigentes, os homens também estão mais exigentes. Ontem falava isso com um amigo meu. As mulheres hoje, por causa das redes sociais, acham-se verdadeiras princesas. Qualquer menina feinha ou mediana acha que é uma princesa, porque ela chega no Instagram, ela vê lá uma foto dela, 1000 curtidas. Então ela quer ser tratada como rainha. Se um cara não consegue oferecer esse tratamento, ele está fora. E isso acaba gerando ressentimento em muitos rapazes. Por isso que eles vão para o universo MGTOW, para o universo Red Pill masculino, né? Mas a solução é o patriarcado. Nós escrevemos inclusive um artigo tempos atrás sobre isso. Vou aqui até deixar um link para vocês, um artigo no nosso canal Via Romana, no nosso blog Via Romana. Então, assim como as mulheres são mais exigentes, os homens também. Os caras, eles veem aquela menina gostosona, né? Boazuda, bonitona, eles querem aquela mulher ali, eles acham que eles têm o direito a ter aquela mulher. E se ele não consegue aquela mulher, e o cara rico, o cara bem sucedido, ou o cara que tem uma lábia consegue, ele fica ressentido, e aí ele vai para esse universo. Mas esses caras não querem olhar para as meninas virtuosas, para as meninas com qualidade para ser boa esposa, para ser boa mãe. Ele está buscando a mulher como máquina de sexo, como provedora de prazer, né? Então eu pergunto, esses caras realmente são masculinos? O homem, o verdadeiro homem, é aquele que tem domínio sobre si próprio. Então o homem que se deixa dominar pelo encanto feminino, ele já não é mais tão masculino quanto ele pensa. A masculinidade, ela exige essa capacidade de se deixar, aliás, de não se deixar dominar pelos encantos sexuais. É claro que um homem normal, sadio, ele sente desejo sexual, mas ele tem que saber controlar e direcionar esse desejo sexual para as fêmeas que realmente valem a pena. E esse pessoal não sabe fazer isso. E o Thiago Chus também não vai ensinar você a fazer isso. Afinal de contas, vou perguntar aqui a vocês, como é que um cara que veste aquelas roupas, que usa brinco, que usa piercing, tatuagem, né, parece também, pode ser um exemplo de masculinidade, pelo amor de Deus, né? Um cara que coloca a sua formação como macho na mão de um sujeito desse, tá doido, tá maluco, pirou, não tem a mínima noção mais do que é ser masculino. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Um abraço, até a próxima.